Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Glória a Deus. Tá muito calor, irmãos? Se não tiver muito calor, desliga ali para ficar menos barulhinho possível. Se não tiver muito calor. Se tiver muito calor, deixa ligado. Glória a Deus. Amém. Encontraram Apocalipse, capítulo 3, verso 7? Glória a Deus. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em uma série de estudo aqui, de ministrações, falando sobre as 7 igrejas da Ásia, descrita aqui em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Hoje, nós vamos para o 6º culto falando de cada igreja. E hoje é um dia especial porque é a única igreja, Fran, que Jesus ele não tem uma palavra específica de arrependimento àquela igreja. Todas as outras igrejas, o Senhor Jesus está falando assim, se arrependa. E ele vai descrever sobre o quê? Alguns toleravam Jezabel, outros tinham perdido, ou tinham abandonado o seu primeiro amor. Alguns ainda estavam tendo obras imperfeitas, mesmo fazendo as obras eram imperfeitas. Ou seja, todas as igrejas elas têm características que o Senhor Jesus manda essas igrejas se arrependerem. Quando chega aqui em Filadélfia, nós não lemos uma palavra sequer de arrependimento. Ao contrário, Jesus fala para essa igreja que ela deveria guardar o que havia recebido. E eu quero falar um pouco sobre nós, irmãos, hoje, para você que tem guardado a palavra de Deus. Deus ama aqueles que obedecem a sua palavra. Deus tem uma palavra de encorajamento, de uma exortação à esperança para aqueles que estão se submetendo à palavra, dizendo, cara, é verdade. Eu preciso guardar isso. Normalmente, desse púlpito, uma coisa que eu acho incrível nessa igreja, é que os irmãos sobem aqui, irmãos, todos eles, ninguém planeja nada nessa igreja em questão de pregação. O pessoal fala assim, eu falo, irmão, faz a palavra de abertura lá. E ninguém manda assim, prega isso. Mano, dá a palavra de oferta lá. Ninguém manda, fala isso. E uma das coisas que me deixa muito feliz nessa comunidade é que os irmãos que são levantados para ministrarem aqui, todos eles têm uma espada na mão. Eles são bravos, irmãos. Então, no dia de culto levantar a oferta, o jeito que é levantada a oferta aqui,
é para as pessoas praticamente não dar oferta. Porque é só pancada. Toma, toma, toma. Porque o John falou uma coisa interessante. Nós queremos viver pela palavra. E a palavra, ela é o suficiente. Eu não vou vender lenço ungido para você. Fica tranquilo. Amém? Eu não vou te dar um envelope na sua mão para você. Porque isso não é o meio pelo qual Deus deixou estabelecido. O meio pelo qual Deus deixou estabelecido é que homens, quando aprendem as escrituras, eles obedecem. E ponto final. Amém, irmãos? E eu acho incrível isso, por quê? Porque isso mostra, para mim, pelo menos, como um dos pastores locais, que a igreja tem amadurecido. Amém, irmãos? A igreja tem amadurecido naquilo que o Senhor tem apontado. Eu sei que para alguns é um choque de realidade. Fica tranquilo, tu vai amadurecer também, bicho velho. Para nós também era um choque de realidade isso. Mas os tempos vai passando e a gente fala, cara, não é que está escrito? E a gente só vai se submetendo. Eu acho maravilhoso quando o Senhor começa a liberar essas palavras, porque essas palavras, elas não apenas nos confrontam, elas nos alinham. Amém? O confronto, irmãos, te traz para um alinhamento. A afronta joga na sua cara e não tem compromisso com a verdade. Quem te confronta é porque te ama. Quem te afronta não está nem ligando para sua vida. Depois de todo confronto, vem assim, ó, posso orar por você? Quem não te ama, quem só quer dar opinião, são as pessoas que falam e no fim ela não está nem aí para sua casa, para sua família. Mas se uma pessoa do seu lado, ela está te confrontando, se tem alguém na sua vida que coloca o dedo na sua cara e te confronta, e no final ela está falando, cara, eu te amo, eu quero orar por você, cara, se apega a essa pessoa. Porque ela te ama de verdade. Se apega a ele, porque, meu Deus, esses são os verdadeiros amigos. Amém? Glória a Deus. Quero falar sobre Filadélfia para nós hoje. Essa igreja, que é uma igreja fiel e que tem uma porta aberta, que elas precisavam entrar pela porta que o Senhor havia estabelecido. A cidade de Filadélfia, irmão, é uma cidade bem pequena da Ásia Menor, que era conhecida como a cidade do amor. Olha que lindo. A cidade do amor fraternal. Era uma cidade que havia muitos terremotos. Então eles precisavam sempre se manifestar em amor, porque vira e mexe eles perdiam tudo. Então era conhecida como a cidade do amor, porque ela se manifestava em amor. A cidade também ela tinha uma importância estratégica dentro do comércio. Era uma cidade comercialmente bem estabelecida. E sabe de uma coisa? A igreja está exatamente nessa cidade. Apesar de ser uma cidade muito conhecida como a cidade do amor, a igreja que está lá, ela não é tão grande. Diferente da igreja de Éfeso. Quando você vai estudar a igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso chegou a ter quase 75 mil pessoas. Quem foi pastor lá foi Timóteo, depois o apóstolo João, que quando saiu da ilha de Pátimos, cuidou da igreja. Quem fundou ela foi o apóstolo Paulo. E mandou inclusive para lá Apolo, mas também, se eu não me engano, Priscila e Áquila passaram por lá. Essa igreja ela cresceu tanto que o apóstolo Paulo se dedicou a ela mais de 3 anos. É a única igreja que o apóstolo Paulo passa 3 anos na igreja de Éfeso. Quando nós vamos para Filadélfia, é uma igreja não tão grande, uma igreja menorzinha. E se for comparar as devidas proporções, nós podemos dizer que era uma mini igreja, a Filadélfia, e a Éfeso era uma mega church. Uma era uma comunidade e a outra era uma mega church. Mais ou menos isso para você entender do que eu estou dizendo. A igreja está exatamente localizada nessa cidade. Era uma igreja pequena, que inclusive a sua expressão em força, não de número, mas em força, não tinha muita expressão. O próprio Jesus vai falar sobre isso. Mas uma das coisas que essa igreja ela tem, que outras não têm, é que ela se manteve firme na fé. Ela não teve desvio doutrinário. Ela não teve desvio de caráter. Ela não teve desvio por causa dos prazeres do mundo. É uma igreja que ela se destaca por sua fidelidade e perseverança. Você está entendendo? Não é sobre ser grande, é sobre ser fiel.
Você está conseguindo entender? Não adianta ter uma relevância numérica e infiéis. Eu sei que nós ouvimos com os olhos. Pastor Márcio Valadão diz isso. Certa vez ele disse, eu estava ouvindo no documentário dele, ele falou assim, ó, a igreja não ouve com os ouvidos, ela ouve com os olhos. Porque se você fala e a sua vida não fala aquilo que você fala da sua boca e a sua vida não demonstra, caiu em descrédito. Acabou. Então nós ouvimos de fato com os olhos. Se eu estiver falando e você não estiver vendo, ou seja, não estiver coerente, aquilo que as pessoas falam não tem tanta eficácia no coração das pessoas, porque a vida é incoerente. E quando a gente olha para a igreja, irmãos, a gente vê isso. Onde a aparência aponta algo, mas a essência foi mudada. O Senhor Jesus, ele está ressignificando isso na igreja de Filadélfia. E está mostrando para todas as outras igrejas, que é uma igreja pequena, mas que tinha amor, que apesar de ser pequena, era uma igreja fiel. Eu creio nisso, irmãos. Olha só, nós já recebemos palavras, deixa eu abrir aqui para você, nós já recebemos muitas palavras a respeito de crescimento da igreja. Várias pessoas já vinham orar por mim, por nós, mano, eu vejo vocês assim, Jesus mostrou isso e tal, crescendo, numericamente. Eu nunca falei isso tão abertamente em público. E no começo desse ministério eu falei, cara, será que vai chegar isso? No ano passado, esse desejo de crescimento, especificamente, das palavras que nós recebemos, de alguma forma saiu do meu coração. Assim. Eu falei, cara, eu nem quero crescer. E para alguns ouvir isso é um problema. Como assim, pastor? Tu não quer crescer? Porque todo mundo quer crescer. Todo pastor, irmão, ele quer que a igreja lota. E aí eu cheguei com a liderança da igreja e falei, posso compartilhar um coração para vocês? Eles podem falar, pastor. Eu falei, não me leve a mal, mas se a igreja crescer, a gente divide ela em 4. Se chegar a 1000 membros, essa comunidade a gente joga 250 em cada ponta da cidade. E levantamos pastores para cuidar de lá. Porque não é um aglomerado de pessoas junto, irmãos, ouvindo um homem. É uma igreja fiel. Pode ser com 1000, pode ser com 100, pode ser com 30. E esse desejo grande que todo mundo tem do crescimento, que não tem problema, de alguma forma meu coração parece que é tão legal olhar nos olhos de vocês e conhecer o nome de cada um de vocês. É tão bom, que é o nosso receio como comunidade. Pastor, não, eu quero crescer. Amém. Que cresça e desenvolva, que vida seja salva. Só que na verdade, irmãos, é mais sobre fidelidade do que sobre crescimento. Eu quero ser grato. Se o Senhor assim fizer, que seja a vontade dele. Mas é sobre se manter fiel. Amém? Faz sentido isso? Porque imagina a gente cresce e todo mundo desviado. Não é assim que acontece? Os caras, meu Deus, você entra na igreja e não sabe, meu Deus. Então igual os discípulos em Mateus 24, chamou Jesus e falou, olha Jesus, o tamanho do templo. Aí Jesus falou, vai ficar pedra sobre pedra. Eu não sou contra os grandes templos, irmão, tá bom? Nada disso. Mas eu tô falando aqui para nós sobre fidelidade. Pode desenvolver, desde que sejamos fiéis. Grave isso. Todo crescimento debaixo de infidelidade vai ruir. Se crescer com fidelidade é estabelecido, porque a base do trono, que sustenta o trono, é justiça e fidelidade. Amém? Já estou saindo do sermão, mas é assim mesmo. Vamos lá. O Senhor Jesus se apresenta a essa igreja de Filadélfia da seguinte forma. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Diga comigo, santo e verdadeiro. Esse é Jesus. Ele é santo e verdadeiro. E dessa forma ele se apresenta a Filadélfia. Por quê?
Porque no ambiente de fidelidade a Deus, a santidade de Deus, ela é manifestada. Não queira viver santidade sem fidelidade. E Jesus fala assim, ó, Jesus se apresentando. Em cada igreja ele tem uma forma de se apresentar. E quando chega em Filadélfia, ele está dizendo, eu sou santo e não apenas santo. Eu sou verdadeiro. Ele é testemunha fiel e verdadeira. Em Jesus não há sombra de variação. A Bíblia diz que em Jesus não há sombra de dúvida. Cristo, ele é verdadeiro. Jesus não é falso. Ei! Falsidade não é aspecto do caráter cristão. Jesus não é falso, amém, irmãos? Ele é verdadeiro e ele se apresenta a Filadélfia dizendo, eu sou fiel, eu sou verdadeiro, eu sou santo. Que o Senhor nos batize com essa realidade. E ele diz mais, olha que lindo. E que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. A chave de Davi, irmãos, é a chave do reino. Está em Isaías 22. É a chave na qual se abre uma porta para as pessoas adentrarem ao reino davídico. Então Jesus, lógico que não é o Davi aqui, mas Jesus está falando de um reino eterno. Se Jesus abriu uma porta com a chave que ele tem em suas mãos, a chave do reino para você entrar, você precisa entrar. Mateus 4,17 diz que Jesus desde então começou a pregar e dizer arrepende-se porque o reino de Deus chegou. Sabe qual é a porta de entrada para o reino? Arrependimento. E quando essa porta se abre, a gente precisa entrar. Essa porta se abriu, a gente precisa entrar. Quando a porta se fecha, é as pessoas que não se arrependem. Porque quem convence a gente do nosso pecado é o Espírito Santo, amém? Quem gera o próprio arrependimento em nós é o Espírito Santo. A Bíblia diz assim que a tristeza segundo Deus gera arrependimento para a vida. Mas a tristeza segundo o mundo gera morte. Quando as coisas nos pegam e a gente fica triste, e você está se arrependendo, fica tranquilo, é o próprio Deus usando a circunstância para te puxar para perto dele. A tristeza segundo Deus. Mas quando a tristeza vem do mundo, ela só gera morte. Então por isso que a gente precisa viver na presença de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus, ele tem algo maravilhoso a ministrar a nós. O Senhor Jesus vai falar assim, em sua palavra. Eu estou ainda no versículo 7. E que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, eu creio. E hoje eu quero ser da parte de Deus, segundo o que eu recebi do Senhor. Bem instrutivo, mas também bem afirmativo dentro da palavra que o Senhor liberou para essa noite. Enquanto eu estudava isso, o Senhor falou comigo assim, existem portas que serão abertas. E as portas que Deus abre, irmão, ninguém pode fechar. Cara, de verdade, ninguém pode fechar. Aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. Você pode não entrar, mas fechar ela não se fecha. Tem portas que o Senhor abre que ninguém pode fechar, mas tem portas que o Senhor abre que ninguém entra. Não porque Ele não quer que entre, é porque as pessoas não decidem entrar. Existem portas da parte de Deus sendo abertas para a sua igreja, irmãos. Para a igreja que é fiel. Para a igreja que está pagando um preço em questão de, cara, eu vou me manter firme nesse tempo. O Senhor liberou essa palavra. Todas as portas aqui, irmãos, eu posso dizer isso. Ela simboliza para nós nessa noite. A oportunidade que Deus nos dá para servir, porque é para a igreja, e a igreja foi chamada para servir. A maioria das pessoas, quando prega sobre porta aberta, prega assim, ó. Eu vejo uma porta aberta, aleluia. Vai abrir uma porta do emprego, aleluia. Vai abrir a... E tudo bem. Mas a porta para a igreja é a expressão de serviço no mundo. Quando Deus está abrindo uma porta e está falando assim, cara, a igreja entra.
É porque você vai servir a terra, irmão. A porta que Deus abre para a igreja entrar e as portas do inferno não prevalecem contra ela, é para servir. Se Deus te chamou para você servir, você está aí de boa. Levanta, macho, velho. Porque o problema não é Deus não abrir a porta já foi aberta. É como os céus, irmãos. Desde quando Jesus foi batizado em João capítulo 3, em Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que os céus se abriram e uma pomba veio, o Espírito Santo veio de forma corpórea, de forma de pomba e pousou. Depois daquele dia o céu nunca mais se fechou. Não há relato dos céus fechados. O céu só fecha sobre um homem se ele trata mal a sua esposa. Porque as orações dele não passam. Homens que tratam de maneira maligna a sua esposa, eles oram e as orações não são respondidas. Tirando isso, os céus estão abertos. Se você honra a Deus, ama a sua esposa, os céus estão abertos sobre você. Agora, se não faz, aí você está lascado, bicho. Por que as coisas não acontecem? Tá aí o resultado. Não ama a Deus e não honra a esposa, não ama a esposa. Você pode orar o que você quiser, não sobe. É o que a Bíblia disse. Pastor, eu vim brigado para a igreja. Foi a palavra de abertura qual que foi? Pede perdão e já reconcilia, bicho velho. Já alinha tudo aí para as coisas funcionarem. Porque o reino de Deus, ele se move por princípios, irmãos. O reino de Deus se move por legalidade. Se você quebra os princípios, você quer se mover como no reino? O reino de Deus se move por princípios. E homens de princípios, mulheres de princípio, vivem aquilo que está estabelecido. Amém, meus irmãos? Quando o Senhor abre portas, essas portas simbolizam para nós o serviço, a expansão do evangelho do reino. E nós precisamos estar atentos às portas que o Senhor tem aberto nessa estação, para que possamos entrar e pregar o evangelho. O seu trabalho, talvez, você orou tanto para o seu trabalho, Deus abriu a porta dele, não é apenas para você ganhar dinheiro, meu irmão. Tem vidas lá que precisam do evangelho. Há um tempo atrás, sei lá, acho que 2 anos atrás, conversando com um irmão aqui da nossa igreja. Ele queria trabalhar, eu falei, cara, Deus vai te abençoar. Amém? O que aconteceu? Tudo bem? Pensei que você não tinha ouvido. Mas tá tudo bem. E eu falei para esse homem o seguinte. Eu falei, tu vai entrar nesse trabalho. O Senhor vai abrir porta para você. Mas lembre-se uma coisa. Ele ia ganhar muito bem. Eu falei, o dinheiro é secundário. Como assim, pastor? Eu estou precisando trabalhar. Eu falei, eu sei. Mas Deus está te levando lá porque tem um chefe que precisa receber o evangelho. Tem uma secretária que precisa receber o evangelho. Tem tanta gente que precisa receber o evangelho. Deus escolheu você. Ele está te colocando lá dentro. Amém? Ou seja, irmão, grave isso. Toda porta que se abre, secundariamente é seu bem-estar. Primariamente, é a expansão do reino de Deus. É o evangelho de Jesus sendo propagado. Amém? Dão glória a Deus. Amém, irmãos. Amém? Vamos lá, glória a Jesus. Deixa eu beber água. Se Deus está falando com o irmão, deixa Deus falar, irmão. Em paz. Se é Jesus falando, fique tranquilo. É assim mesmo. Amém, irmãos? Fica tranquilo, é Jesus, deixa Jesus pegar. Eu queria que todo mundo tivesse com a cabeça abaixo chorando. Essa é a verdade. A gente... Vamos lá, irmão, deixa aí, deixa Jesus fazer.
Vamos lá, deixa eu trazer a aplicação para nós já desses textos. Antes um pouquinho da aplicação. O Senhor Jesus vai olhar para a igreja de Filadélfia e vai dizer o seguinte: eu conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, e sei que você tem pouca força. Essa palavra é muito importante. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pastor, eu tô aqui, ó, pelo fio, tô fraco. Tem negado Jesus? Tem abandonado? Não. Jesus falou assim, ó, tem pouca força. Sabe por quê, irmão? Sabe, eu tava conversando com um jovem hoje, querido ali, eu perguntei, como você tá? Ele falou, pastor, eu não tô 100%. Eu falei, não é todo dia que a gente tá com 100%. Ele é verdade. É verdade ou não é? Não é todo dia que a gente tá 100%. Ele fica tranquilo. Só continua amando Jesus. Irmão, Deus está vendo quando nós estamos fracos. Às vezes a gente posa como se fôssemos super-heróis. A gente não mostra a nossa fraqueza. A gente não mostra assim. Jesus está olhando e diz assim, ó, eu sei que vocês têm pouca força. Eu sei que vocês não são tão relevantes. Eu sei que vocês não têm uma expressão para a cidade. Eu sei que vocês são pequenininhos, eu sei que vocês têm pouca força, eu sei que às vezes para orar é difícil, eu sei disso tudo, mas Jesus está dizendo o seguinte para essa igreja, olha que lindo. Mas mesmo assim você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se você que está hoje assim, cara, eu tô aqui, realmente, eu não estou muito forte, mas eu não estou negando Jesus, eu estou guardando a palavra. Jesus está elogiando uma igreja, cara. Quantas vezes você recebeu um elogio por estar fraco? Talvez nunca. O fraco aqui não é o fraco do pecado, meu irmão. Não é um cara que está se jogando para eu estou fraco. Vai lá se lama. Não é isso. Irmão, é um fraco mesmo, cara, que reconhece a sua fragilidade. Cara, eu olho para um monte de gente, os caras são top. Para mim. Você é fraco, né? Tá guardando a palavra, tá sendo fiel. Não tem negado Jesus? Não. Amém. Você consegue entender isso? Por que adianta ter, irmãos, assim, ó, uma força poderosa, mas quando chega diante do pecado, não consegue abandonar o pecado? Na primeira oportunidade, pum, cai. O fraco aqui, irmão, tem a ver com alguém que reconhece. E Jesus está elogiando uma igreja que Jesus está dizendo assim, vocês não têm muita força. Ei, Redime, vocês não têm muita força. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Amém, meu irmão? Tá tudo bem que o Senhor... Cara, eu não tenho... Eu queria até prosseguir mais, mas parece que eu não tenho... Tá tudo bem. Nos outros dias eu já preguei muito, gritando aqui sobre arrependimento. Mas hoje a palavra é essa. Tá tudo bem. Se você tem guardado a palavra, você não tem negado o nome de Jesus, Jesus está dizendo... Para nós, para você, cara, tá tudo bem. Jesus, ele conhece a fidelidade daquela igreja, irmão. Essa igreja que não nega o nome de Jesus, apesar de todas as suas limitações e adversidades. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Como eu disse, a porta aberta, ela aponta para algo que o Senhor está apontando, inclusive para uma igreja que não tem muita relevância. Mas que a porta que o Senhor abre é para esses que são fracos, que não tem tanta força, ninguém fecha. Sabe, a porta do reino tem se aberto para alguns de vocês. Olha para mim, irmãos. Se o Senhor tem aberto a porta do reino para você viver, entre. Pastor, mas vai custar minha vida.
Alguém aqui não custou nada para viver com Jesus? Viver para Jesus custa alguma coisa, Fê? Não, mas eu tenho a minha vida. Deixa eu ser bem sincero para você. A sua vida sem Cristo não serve para nada. Você é uma fábrica de maldade sem Jesus. Eu também sou. Há só pecado em mim sem Jesus. Sem Cristo não tem nada de bom, nem moralmente, que nem moralmente eu sou bom. Sem Jesus eu vou fazer um monte de carniça na vida, igual você. Você não fala, mas eu falo. Com Cristo a gente se mantém. Um homem ou uma mulher fiel a Jesus, ele está sendo guardado pelo próprio Cristo. Agora tira Jesus. Tira Jesus da sua família. Tira Jesus de sua casa. Duvido você dormir em paz se você abandonar Jesus. Já era, irmão. Pastor, mas eu não tenho Jesus e vivo bem. Até hoje. Porque a partir de hoje você não dorme mais também. Porque, cara, quando Cristo... Meu Deus! A Bíblia diz que Ele é o doador da vida. Quando entendemos quem Cristo é, muda tudo dentro de nós. Pastor, mas é difícil. Eu sei, irmãos. Se eu for dar um microfone para cada pessoa aqui, todo mundo vai falar assim, é treta. Mas vale a pena ou não vale? Casamento é benção, sim ou não? Dá treta, sim ou não? Vale a pena ou não vale? Fala que não, tu vê. Agora não é hora de falar. Irmãos, é maravilhoso, mas dá treta. O que as pessoas têm pensado que é a vida cristã? Que é ir na igreja fazer network. Eu vou lá. Aí está, e vou ver minha vida. Não. Quando Jesus chama alguém, esse alguém vai entregar algo para Cristo. Todas as pessoas que Jesus chamou, eles precisavam deixar coisas para trás. Todas. Todas. Todas precisavam deixar coisas para trás. E aqueles que não querem deixar nada para trás é provavelmente porque não quer seguir Jesus. Nosso coração, às vezes, ele entra nesse conflito que é Jesus, tá difícil. Tô me sentindo fraco. Eu quero, mas eu não tenho força. Qual é a solução para esse momento? É você falar assim, Jesus, tá difícil. Tô fraco, não tenho força, mas não negarei teu nome, me ajuda. Pronto. O que as pessoas fazem nos dias difíceis? Elas abandonam. E é no dia difícil que a nossa fé é provada. Até uns dias atrás, lembra quando estava sua conta top? Trabalho, tudo estabelecido. Eu lembro uma vez que estava pregando aqui, há uns meses atrás. Eu falei, você não tem domínio sobre nada, nem sobre o seu trabalho. Amanhã você pode ser mandado embora. Você não tem domínio de nada. No outro dia de manhã eu estou em casa, o John manda mensagem. Vejo que és profeta. Cheguei na empresa, a minha carta de demissão. E estava tudo bem. O fato é que nós não temos controle de nada. Nós só precisamos entregar nossa vida na mão daquele que tem o controle do universo. Mas Jesus está aqui. Eu quero viver para ti. E quando a gente vive assim, irmãos, é tão maravilhoso, meu irmão. A ansiedade. Minha vida está na mão daquele que domina todas as coisas. Eu vou ficar preocupado, irmão. Pastor, mas é difícil. Bate um negócio. Eu sei. Mas quando você entende, muda tudo. Como muda. Como muda. Porque se assim Deus sustenta as aves do céu, você acha que não vai sustentar você? Você tem que confiar no Pai que você tem, meu irmão.
Se você não confia no pai que você tem, você vai andar ansioso. Você vai andar preocupado. Sabe o que significa a palavra preocupação? A palavra preocupação em grego é marimeso, que significa mente dividida. Uma pessoa preocupada, ela não está no culto e nem lá onde ela precisava estar. Ela está preocupada. Ela está sempre com a mente dividida. Ela não está dentro de casa e não está no trabalho. Ela está em 2 lugares ao mesmo tempo e no fim não está em lugar nenhum. Marimeso, mente dividida. É uma pessoa que anda ansiosa, preocupada. E quando você conhece o Deus verdadeiro, o Pai eterno, não andeis preocupados com coisa alguma. Porque o vosso Pai sabe de tudo que você precisa. Amém? Essa igreja, que é uma igreja pequena, mas fiel. O Senhor aponta para ela uma porta aberta, dando oportunidades para a pregação do Evangelho. Para viver algo novo, maravilhoso da parte de Deus. O Senhor não apenas fala isso, mas Ele fala assim, ó: farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas mentem, que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Poucas vezes, o Senhor Jesus, poucas vezes não, você não vai ver um momento nos evangelhos Jesus olhando para alguém dizendo assim, ó: eu te amo. Você sabia disso? Jesus nunca falou eu te amo para uma pessoa. Nunca. Eu te amo. Porque ele não precisava falar, a vida dele demonstrava. Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. A Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Quem vem representar o amor de Deus é o próprio Cristo. Mas não saiu essa frase, Fê, da boca de Jesus: eu amo você. Mas quando chega em Apocalipse, Jesus está provando para um tipo de gente que se dizia judeus e não era, que a reunião dessas pessoas era como se fosse a sinagoga de Satanás, era uma assembleia que não tinha Deus, que inclusive perseguia essa igreja que estava em Filadélfia. E Jesus vai dar uma promessa, que é uma promessa que a gente quase não fala, porque a gente fala assim, acho que não, a gente é crente. Olha o que Jesus fala, irmãos. Isso é doideiro, mas eu vou ler para vocês. Olha só. Farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, são mentirosos, venham se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Pastor, as pessoas vão se prostrar. Se é de sinagoga de Satanás, a Bíblia está dizendo, irmãos, aqui, a aplicação prática disso é subjugar o poder do inimigo. E sabe de uma coisa? Pouco se fala, eu também não gosto de falar muito sobre isso, para não elevar o coração e as pessoas se orgulham. Mas existem pessoas, irmãos, que elas precisam fazer o caminho de volta e vir pedir perdão para vocês também. Aqui a gente prega, você tem que ir. E você tem que ir mesmo. Se você está ofendido com alguém, e se você tem que ir lá pedir perdão. Mas existe um caminho de volta também para a vida de outras pessoas. Que algumas pessoas precisam vir e falar, cara, me perdoe, eu errei com você. Você não pode pedir perdão para o estrupador. Não faz sentido. Você fala pro cara que te roubou, me perdoa por você ter me roubado. É assim? Então eu vejo que algumas pessoas, elas vão ter essa experiência de outras pessoas voltarem e falar, cara, eu quero pedir perdão para você. Eu errei com você. Quando se fala da sinagoga de Satanás, é uma assembleia que não tem nada de Deus. E Jesus vai provar para aquela assembleia que tinha uma igreja fraca, com pouca força, mas que Jesus olhava para aquela igreja e amava ela. É o que o texto diz. Talvez você esteja aí com o coração apertado, que precisa de reconciliação e não sabe o que vai acontecer. Ora ao Senhor.
Peça para Jesus dar graça, para que haja isso, para que aconteça esse pedido de perdão de fato. Tudo venha a ser transformado. Cristo promete reconhecimento e vindicação diante dos adversários, demonstrando o seu amor e aprovação pelaquela igreja. Jesus está olhando e dizendo assim, cara, eu aprovo essa minha igreja, portanto, levantarei aqueles que um dia levantaram-se contra ela e essas pessoas se prostrarão diante da igreja. Jesus vai dizer assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo. Sabe, irmãos, as pessoas que são guardadas, as pessoas que guardam a palavra, Deus também guarda elas. A Bíblia está dizendo aqui sobre um tempo de provação que vai haver sobre toda a terra, que acontecerá sobre toda a terra. A Bíblia diz assim que o Senhor vai guardar no meio da provação. O Senhor não está dizendo que vai nos tirar da provação, mas seremos guardados por Ele. Porque no mundo a gente tem provação, sim ou não? Mas somos guardados em cada uma delas que passamos, meus irmãos. Jesus falou assim, por vocês guardarem a minha palavra, eu também guardarei vocês. Vocês guardaram a palavra da exortação à perseverança. Sabe, aquilo que a gente tem gritado aqui toda semana. Persevere, 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 persevere. Essa igreja guardou essa palavra. E por ela guardar essa palavra, Jesus falou assim, eu vou guardar vocês. Irmão, você só persevera naquilo que dá trabalho. Naquilo que é fácil, não precisa perseverar. Amém? Se está tudo fácil, perseverar para quê? Já consigo levar sem perseverança mesmo, é normal. Mas naquilo que vale a pena e dá trabalho, é necessário perseverar. Jesus está chamando alguns de vocês para perseverar em algumas coisas. Não abandone. Aguenta o canhão. Persevera. Ah, mas é difícil. É isso aí. Ah, eu queria separar. Não vai separar nada, bicho velho. Vai se manter casado. Vai amar essa bicha velha aí também. E os dois vão viver bicho velho pro resto da vida. Amém? Irmãos, perseverança. Não vou fechar a empresa porque esse mês não deu lucro. Vai abandonar o projeto que Deus te deu por causa de um mês? Vai abandonar? Persevera. Tem uma palavra, eu preciso ir, ou vai abandonar? Vai ser como todo mundo, porque todo mundo abandona, irmãos. Todo mundo abandona. Pastor, Deus colocou no meu coração, é difícil. Avance e persevera. Amém. A chamada perseverança. Não abandone Cristo por nada. Persevere na sua vida com Jesus. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nesse tempo de tantas coisas acontecendo no seio da igreja, no meio da igreja. Alguns irmãos estão com o discurso de nunca mais pisar numa igreja, porque foram machucados. Isso não é para você. Jesus não tem nada a ver com o rolo das pessoas. Amém? Deixa eu ser bem sincero aqui. Jesus não tem nada a ver com aquilo que os homens estão fazendo. Fazem no nome dele. Jesus falou que são falsos. Eles vão prestar conta a Deus. Mas você precisa perseverar, irmãos. Perseverar na sua vida com Jesus. Perseverar na comunhão com o corpo. Você precisa perseverar. Senão seria fácil a gente abandonar todas as vezes que a gente é machucado. Deus nos chama perseverança. Deus nos chama. A Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? A vida cristã é uma vida de perseverança, não é para mole, irmão. Amém? Os molezinhos não aguentam um mês. Se batiza, na outra semana já está no inferno. Não aguenta. Porque não é pela força do braço, mas tem que perseverar. É verdade, Jesus pagou um alto preço, eu preciso avançar nisso. Não vou retroceder. Vou de arrasto, mas eu vou. Não, eu vou ir, mas eu vou ir. Nada vai me parar, não. A vida com Cristo é assim. Cristo promete para uma igreja que guardou a palavra de exortação à perseverança. Jesus fala também que ela vai ser guardada. A promessa de proteção durante a tribulação mostra o cuidado de Cristo
por aqueles que perseveram em fidelidade. Sabe, irmãos? Essa palavra está muito no meu coração. Ser fiel a Deus. A Bíblia diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra ou fidelidade. Quando o Filho do Homem, ou seja, quando Cristo voltar, achará homens fiéis? Achará mulher fiel? A Bíblia diz assim que a característica dos últimos dias é que os homens seriam infiéis. E os homens aqui não é um homem ou uma mulher, é um homem, é o gênero, né? Homem e mulher. Gênero humano. Ser humano. A Bíblia diz que a característica, pastor Cris, são homens infiéis. Você é tentado ser infiel nos seus contratos, que a Bíblia fala em Timóteo 3, ser infiel à sua esposa, ao seu marido, ser infiel, enfim, a você mesmo, à sua consciência e até ao próprio Deus. Você é tentado. E Jesus nos chama à fidelidade. Pastor, eu fui infiel. Eu também já fui. Você também já foi. Eu já desviei, irmãos. Há 11 anos atrás eu estava meio assim, eu desviei. Meio não, tá desviado. – 21 anos no Evangelho, vai para 22. Eu passei quase 2 anos da minha vida frio. Infiel ao Senhor. Não querendo Jesus. Ele foi lá, me deu mais uma oportunidade, eu chorei, falei, eu volto. E mudou. E de lá para cá, irmão, eu falei, Jesus, eu não tenho mais vida para mim, não. Talvez você se encontre assim. Infiel a Jesus em qualquer área da vida. Permaneça, irmão, avança. Bate o pé e fala, Jesus, eu não abandono por nada. Vai cumprir o que Jesus tem sobre você. E daqui a um tempo você vai poder falar, eu também era infiel, Jesus mudou. É maravilhoso, irmãos, poder falar hoje. Jesus mudou. Porque aqui não é uma comunidade super-herói, são pessoas que foram resgatadas pela graça. É assim, tem um monte de infiéis que se tornaram fiéis ao Senhor. E tá tudo certo. Amém, meus irmãos? Aleluia. Você vai dizer o seguinte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu nome. Olha uma tatuagem bonita. Quero tatuar. Eu não tenho uma tatuagem, só tenho aquela de compasso quando eu tinha uns 5 anos de idade. Na escola. Em nome de Jesus, crianças, não façam isso. Mas decidi por opção não fazer nenhuma tatuagem. Depois que eu comecei a conhecer esse sistema, eu falei, eu vou ter uma. Ele vai escrever o nome dele em mim. Eita glória. Brincadeiras à parte. Jesus está falando assim, ó. Eu venho em breve. Ei, irmãos. Você pode pensar o que você quiser, mas Jesus está voltando. Jesus está vindo, meu brother. Alinha-te. Olha o que ele diz. Eu venho em breve. E ele diz, retenha o que você tem, não desperdice. Para que ninguém tome a sua coroa. Como assim, meu Deus? A gente fala de uma coroa de vida eterna. Como alguém pode tomar a coroa? Irmão, todos aqueles que são, na minha linguagem popular, boca aberta, que não lute por aquilo que recebeu da parte de Deus, eles acabam perdendo mesmo. Quantos homens que tinham unção da parte de Deus, homens que oravam, homens que liam a Bíblia, que depois de um tempo, irmão, você vai falar com eles, eles são secos.
Eles não têm nada mais de Deus. Eles perderam. Porque eles não retiveram. Eles não guardaram. Jesus disse assim, eu estou vindo. Guarda, retenha o que você recebeu, pelo amor de Deus. Não abandone. Não deixe sair a unção pelas mãos. Não perca aquilo que eu dei para você. Ah, irmão, cadê as nossas lágrimas? Cadê nossas lágrimas? A gente via para a igreja com vontade de chorar. Hoje eu estava aqui adorando, começou a cantar. A Ele a glória, a Ele a glória. Eu lembrei, irmãos, assim, sabe como passa um filme? 2004. A gente cantava essa música. Eu falei, Jesus. 20 anos depois eu estou aqui, cantando a mesma música. A ti seja dada a glória. E eu comecei a chorar, eu falei, eu não sou digno, Senhor. Eu não mereço tanta graça. Comecei a chorar copiosamente assim, meu coração ficou apertado. Eu falei, Jesus, eu não mereço tanta graça, tanto favor assim. E aí eu lembrei do texto que eu ia pregar. Jesus falou assim, retenha, para que você não perca isso. A sua frieza espiritual fala que você tem perdido aquilo que o próprio Deus já te deu. Homem não chora. Homem duro não chora. Homem orgulhoso não chora. Mulheres, vocês são lindas de maquiagem, mas se a maquiagem impede você se derramar seu coração, joga fora a maquiagem, marquei. Irmão, chora mesmo na presença. Tenha medo não, pelo amor de Deus. Não perca aquilo que Deus te deu. Um coração quebrantado, um coração contrito, diz a palavra que o Senhor não despreza. Sabe, meus irmãos? A gente precisa reter aquilo que o Senhor tem nos dado. Senão a gente perde. A gente perde aquilo que o Senhor nos deu. Pastor, eu estava quase abrindo mão, estava quase perdendo tudo que o Senhor me deu. O ministério que Deus me deu, a família que Deus me deu, a unção, o talento, o dom que Ele me chamou para desenvolver dentro do corpo, eu estou abrindo mão. Não faça isso, em nome de Jesus. Retenha aquilo que o próprio Espírito te deu. Para que você não venha perder, irmãos. Que no fim é perca. Você está perdendo. E eu ouso dizer, irmãos, que algumas pessoas chegarão no final da vida sem nada. Porque elas abriram mão, elas não tiveram aquilo que o Espírito Santo deu. Ao vencedor, farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus. E dali ele jamais sairá da casa de Deus. Jamais sairá dali. Escreverei nele o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Essa nova Jerusalém de Apocalipse 21 e 22, que o Senhor foi preparar um lugar para nós. Essa nova Jerusalém descerá do céu. E a esses que vencem, que são fiéis, o Senhor vai escrever o nome dessa cidade. E não somente o nome da cidade, porque a Bíblia diz assim que não haverá mais templo. Farei do vencedor uma coluna no templo, mas na eternidade não haverá mais templo. Haverá praça, mas não haverá mais templo. Então, como Efésios diz que nós somos eleitos nele, elegidos nele antes da fundação do mundo, e Apocalipse 21 vai dizer que Deus vai habitar entre nós, que o próprio templo é o próprio Deus, nós habitaremos nesse lugar em Deus e nós seremos coluna lá, irmãos. Deixa eu explicar para você de maneira bem clara. Você habitará em Deus e você será uma coluna em Deus. Não haverá mais tempo. E isso aqui é escatológico. E não só isso, ele diz assim: eu escreverei nele bem o meu novo nome. Que nome é esse que Jesus vai escrever em nós, irmãos?
Esse novo nome o Senhor vai escrever em nós, carregaremos o nome do Senhor. Sabe uma das coisas que nós já conseguimos fazer hoje, não apenas na eternidade, é ser a expressão do nome de Deus na terra. A Bíblia diz assim que as pessoas verão nossas boas obras e glorificarão o Pai que estás no céu. Você é a expressão de Deus. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, escritas por Deus e lidas por todo mundo. Quando você carrega o nome de Jesus, aonde você vai, irmão? Jesus é glorificado. Amém? Jesus não nos chamou para ser uma vergonha para Ele. Jesus não nos chamou para ser uma vergonha do seu nome, do seu reino. Não! Eu sei que muitos são, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não te chamou para você ser uma vergonha. Seu irmão, você pode fazer o que você quiser de sua vida, desde que eu ensino isso para meus filhos, vou ensinar para vocês. Eles estão na fase ali, pré-adolescência, adolescência. Eu ensino para eles, vocês podem ser o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, vocês podem ser. Eu não quero que vocês sejam pastores. O que vocês quiserem, vocês podem ser. Desde que vocês amam a Deus acima de tudo e honrem sua família. Você pode ser que você... Eu quero ser piloto de Fórmula 1. Pode ser. Desde que vocês amam a Deus acima de tudo e honrem sua família. Por que eu digo isso? Porque amar a Deus é honrar o nome de Deus. E honrar o nome da família de Deus, na qual a Bíblia diz que a igreja toma nome de toda a família de Deus. Agora para nós, igreja. Nós somos chamados para honrar a Deus. Ser uma expressão do nome de Deus na terra. Sabe, irmãos? Quando o Senhor chama Abraão e fala em ti serão benditas as famílias da terra e fala que engrandeceria o nome de Abraão, todo mundo pensa na figura de Abraão como um nome poderoso. Um homem, quando chegava, as pessoas estendiam tapete vermelho. Não é sobre isso, irmãos. Sabe por que Deus estava falando que engrandeceria o nome de Abraão? Porque tem pessoas que só vão conhecer a Deus por intermédio do nome de outras pessoas. Não era sobre o nome de Abraão, era sobre uma nação que era escolhida por Deus. E essa nação discipularia então todas as outras nações. Você ser grande não é sobre você, é sobre Deus ser grande na sua vida. Isso é honrar o nome de Deus. Sempre foi assim. Abraão, vou te levantar. Farei o seu nome célebre. Amém. Amém. Aonde Abraão ia, as pessoas reconheciam, Deus estava com ele. Então era sobre Deus, não era sobre Abraão. Honrar o nome de Deus e honrar a família de Deus. E não desonra a igreja, a família de Deus. Assim como eu não quero desonrar minha esposa e meus filhos, eu não quero desonrar a igreja que é a família de Deus. Você não foi chamado para desonrar a família de Deus. Honre a Deus e honre sua família. Deixa Ele escrever o nome, seja expressão daquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor, irmão, vai levantar muitas pessoas. Eu vejo isso. Eu vejo isso de verdade. As pessoas que vão dar a Deus toda a glória. Pessoas que não tomarão a glória para si. Pessoas que de fato vão falar no nome de Deus e a glória será para Deus, não para elas. Eu vejo Jesus hoje, irmão, separando alguns de vocês. Pessoas que têm chamado incríveis da parte do Senhor. Mas eu quero dizer com toda humildade, meu coração, não é sobre você, é sobre Deus. Deixa eu fazer uma doideira aqui que eu sinto no meu coração. Hoje é o dia da doideira, John. Eu gostaria de colocar as pessoas de pé, aqueles que sentem que têm um chamado de Deus. De verdade. Por favor. Pessoas têm chamado de Deus. Não acabou, irmãos, ainda o culto, segura aí. Só que eu sinto de falar uma coisa para vocês. Deus vai levantar vocês, irmãos, de verdade. Quem me conhece sabe, eu não sou de ficar profetizando. Mas eu sinto no meu coração, irmãos, que Jesus vai levantar muito de vocês. Mas não é sobre você. Você precisa continuar sendo fiel a Jesus. É sobre Ele, sempre foi sobre Ele.
Porque senão você se perde naquilo que Deus te dá. E sabe o que acontece? Você não retém. E logo você se perdeu. E aí, perde de fato todas as coisas. Aí é tomada de você a coroa. O Espírito Santo libera aqui, irmãos. Meu Deus. Não é... Deus vai levantar mulheres específicas aqui. Feche seus olhos, por favor. Eu sinto de falar isso. Deus levantando mulheres que vai de fato tocar muitas outras mulheres. Mas não é sobre a sua habilidade. Sempre é sobre Ele. Senhor, separa essa irmã para a sua glória. Separa essa irmã que o Senhor chamou nesta noite. Ela estava ela não tinha mais esperança a respeito do chamado. E eu peço que o Senhor, nesta hora, acenda de novo, Pai, por favor. Não é sobre ela, é sobre aquilo que o Senhor deu. E que ela retenha com verdade aquilo que o Senhor deu para ela, Pai, no nome de Jesus. Esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, foi chamada por Ti. Espírito Santo, toca ela, por favor, Senhor. Toca ela, Pai, no nome de Jesus. É uma palavra específica, irmão, para alguma irmã específica aqui. O Senhor está trazendo de volta o desejo de tocar tantas outras mulheres. Chacarabasura. Não é sobre você, não é sobre a sua habilidade, é sobre Deus. Deus te chamou para algo, então avance nisso. Pastor, eu não tenho força. É esses que o Senhor chama. Uma igreja, irmãos, que não tem muita força, mas que são fiéis e guardam a palavra. Espírito Santo, toca, Pai, por favor. Por favor, Senhor, por favor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, por favor. Por favor, Senhor. Ninguém vai roubar aquilo que o Senhor te deu, meu irmão. Persevere nisso. Sinto de falar para os homens. O Espírito Santo, quando chama alguém, essa pessoa é atraída à presença de Jesus. E Deus dá um ministério para esse cara. Deus dá uma chamada para ele. Ele é como Mateus, que está na coletoria, que vai precisar imediatamente, mediante ao chamado de Jesus, dizer: Jesus, eu vou. Não era sobre Mateus, era sobre o evangelho que seria escrito por intermédio de Mateus. Jesus chama as pessoas, irmãos, nessa noite, porque Ele tem um propósito específico para cumprir. Meu irmão, se Jesus tem chamado você, se Ele já falou com você, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te impulsionar no lugar de obediência à palavra dEle. Guarda firmemente para que ninguém roube aquilo que Ele tem te dado. Jesus. Oh, Jesus. Você pode se sentar, por favor? Eu já estou acabando. Deus vai abrir portas para que aquilo que Ele tem ministrado se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. A coroa simboliza, irmãos, a vitória final. E a coluna do santuário, ela representa essa estabilidade e a permanência eterna na presença de Deus.
Deus não nos chamou para falar no nome dele e depois ser condenado por ele. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio. O que tem? Senhor, em teu nome nós pregamos o evangelho. Tá. Nós curamos as pessoas. Tá bom. Apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Deus não nos chamou para falar no nome dele e ser condenado por ele. Deus nos chamou para falar no nome dele e perseverar, para vivermos eternamente ao seu lado. A chamada é diferente, meu amor. Nós não fomos chamados para ser profissionais da fé. Fomos chamados para amar Deus acima de todas as coisas. Custe o que custar. Perseverança. Ninguém vai roubar aquilo que ele te deu. Ninguém, mas ninguém. Pastor, eu estou entendendo nada nesse culto, nem eu. Não é, Cris? Mas amém. Irmãos, quando Deus fala, é diferente. A Bíblia diz assim que nós veremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra contínua. E Jesus está ministrando isso. Eu me submeto, irmãos. A gente precisa entrar nas palavras que Jesus falou. A porta se abriu. E eu quero ler o último texto com vocês. Vira a página. Apocalipse capítulo 4, verso 1. É escrito assim. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Uma porta aberta. Porque a porta que ele abre, ninguém... A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como um trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sordônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentados nele havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinha coroas de ouro. Do trono saía relâmpagos, vozes, trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto de frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia como uma águia em voo. O primeiro parecia como um leão, o segundo parecia um boi. O terceiro tinha um rosto como de um homem. O quarto parecia como águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, meu Deus, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àqueles que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Lançam eles as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas,
E por sua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. Irmãos, uma porta aberta no céu. E a voz dizendo, sobe aqui. Deus abre porta e o chamado é, entre nela. E é esse lugar da presença de Deus, irmãos. Essa porta é uma porta para a gente acessar essa sala do trono. Parar de viver à margem e começar a viver no centro da vontade de Deus. É um chamado coletivo para todos nós. A gente viveu o que Deus tem, irmãos. A porta se abriu. E agora o último apelo. Quem quer entrar por essa porta? Então vamos nos colocar de pé no nome de Jesus. Jesus. Uma porta aberta. E uma voz que dizia, suba para cá, João. João já estava no céu, irmãos. Mas existia um lugar para ele acessar na própria eternidade que ele não tinha acessado. Ele já estava no céu vendo toda a revelação do Apocalipse. E Jesus olha para ele e fala, sobe para aqui, sobe para cá. Como assim? Tem um lugar mais alto ainda? Tem. E o convite é, sobe para cá. Tem uma porta. Sabe, lembra de Jacó? Quando ele viu uma escada posta no céu. E o pé dela pegava na terra e anjos subiam e desciam. Meu Deus, cara, é um lugar de acesso à presença de Deus. Deixa eu te incomodar. Deus não chamou você para viver na unção do outro. Você precisa buscar o azeite. Você precisa buscar e não perder aquilo que Deus te deu. Isso é pessoal, irmãos. Eu não consigo fazer por você. É hora de nós, como comunidade, buscar ainda mais Jesus. Amar ainda mais Jesus. Orar como nós nunca oramos. Ler, meditar, pregar, viver como nós nunca vivemos. Porque existe uma porta e o convite é, vem para cá. Feche os teus olhos, por favor. Alguém vai ministrar com você, Jeff? Então feche seus olhos aí, irmãos. Oh, Espírito Santo. Será que tem alguém que gostaria de orar comigo aqui? Vem aqui, vamos orar junto, né? Espírito Santo, eu tenho que chamar, por favor. Os famintos, desejosos, que têm entendido o chamado de Deus. Sim, Senhor. Famintos, desejosos, Deus está abrindo a porta. Suba. Vamos, Senhor. Chamado de Deus. Chamado, Pai. Jesus, o Senhor tem chamado essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Há uma porta, Senhor, para nós adentrarmos. E a Tua voz está nos conduzindo para esse lugar. Nós vamos.